cheio de macarrão nos meus olhos. No episódio de hoje, Homer cai num golpe e vai para tal propriedade que ele achava que tinha reservado. A gerente dá 20 minutos para eles ficarem e, puf, expulsa todo mundo. Homer fica furioso. Entra no quarto de bagagens de uma mulher e descobre umas coisas bem suspeitas sobre o marido dela. A parada começa com Homer e Marge nadando no mar. Homer adora quando a Marge o aperta com os dedos gelados. Marge fala que não tá agarrando nada e que as mãos dela tão normais. Homer olha para trás e, bum, dá de cara com um corpo. A cena volta para uma semana antes. Um jornalista anuncia que o Hotel Lotus Amarela abriu, e é 5 estrelas e tudo. O jornalista solta que o hotel abriu as portas para gente carente, que são a minoria. Ele ri e diz que tem uma notícia fresca para dar. Aí ele dá uma mordida numa lagosta e diz que tá uma delícia. Homer e Marge estão num barco mais simples a caminho do hotel. Acabou de chegar a minha boca. Dentes de leão desfalecidos. Marge pergunta se Homer tem certeza que é aquele hotel que eles compraram. Homer responde que o endereço é o mesmo do papel e que eles estão pagando aquilo há 10 anos. Marge não acredita. Fala que tá bom demais para ser só uma reserva simples. Homer entrega o papel e diz para ela ler e chorar de alegria porque é o lugar que eles pagaram. A cena muda para 10 anos atrás. Um golpista diz que aquele resort é um ótimo investimento, algo sustentável. Marge está desconfortável, diz que o bebê está fazendo o útero dela de pula-pula e que essa organização parece um dos piores investimentos da vida deles. O golpista rebate que não está vendendo imóvel, mas sim algo que vale muitos pontos. Ele explica que esses pontos trocam por férias em hotéis luxuosos e que os filhos herdam os pontos e as taxas. Homer comemora, achando ótimo o investimento. Bate na barriga da Marge, começa a mostrar as nádegas para o vendedor. O vendedor pergunta o que seria aquilo que o bebê está mostrando. Marge responde que é só o traseiro dele e que ele fala por todos, pois queremos ir embora. Tá, só uma perguntinha. Ele tá mostrando o bumbum? O traseiro do bebê fala por todo... O golpista diz que eles não são prisioneiros e podem sair quando quiserem, mas se saírem, vão quebrar a lei e podem ser presos a não ser que assinem o contrato. A mãe do Milhouse olha para o pai que come uma fruta e tem uma reação alérgica. A mulher do pai do Milhouse diz que o marido dela está tendo uma reação alérgica séria e precisa ir para o hospital na hora. Ela pega o marido e arrasta para fora. Ele aplica uma injeção para alergia e comenta que ganharam mais um café da manhã grátis e que a única coisa que teve que fazer foi arriscar a vida. Outro café da manhã grátis. E tudo que eu tive que fazer foi arriscar... Homer e Marge estão indecisos sobre assinar. O golpista nota que Homer está de olho nas sobremesas. Homer pergunta se ele acha que vai assinar um contrato vitalício só para comer umas sobremesas. Homer ri e diz que nunca faria isso. Depois do rolo da TV a cabo da Spectrum, o golpista bota uma música e faz um discurso. No fim, ele pergunta se Homer prefere ser rico ou se sentir rico. Homer responde que adora se sentir rico. O golpista diz que é ótimo, que se ele assinar, pode botar a família numa situação financeira boa por anos. Se não assinar, vai deixar a família numa situação triste e sem grana nenhuma. Homer nega, diz que não vai fazer isso. O golpista então fala que Homer ganha uma caixa de som se assinar. Homer concorda e assina. Marge pergunta quando eles vão poder usar a propriedade comprada. O golpista responde que daqui a uns 10 anos. De volta a Marge e Homer, Marge diz que ficou impressionada com o lugar e que até tem a sobremesa que o Homer queria. Marge não acredita, diz que todas as taxas que pagaram valeram a pena. Acredito nisso. As taxas mensais, as taxas de manutenção, as taxas de cálculo de taxas, tudo valeu a pena. De repente, a gerente aparece e diz que ali é tudo reservado para hóspedes, inclusive a vista. Homer fala que ela não pode fazer isso com ele, pois ele é rico com o que vale naquela empresa. Pontos. A gerente entende e explica que aquela empresa não é mais dona do lugar, mas que eles honram esses pontos. Ela devolve a bebida e fala que vê eles na saída. Já no quarto, a família aproveita o local. Marge diz que com certeza será a semana mais incrível das vidas deles. De repente, a gerente entra e manda todo mundo sair, porque o tempo deles acabou. Homer pergunta o motivo, dizendo que juntou 420 milhões de pontos. A gerente ri, fala que isso só vale 20 minutos no hotel e que eles têm que sair logo, porque um doutor vai ocupar o quarto. Ao sair, Homer diz que ela ainda não ganhou e que eles vão levar o shampoo grátis.
Homer tenta tirar o shampoo, mas ele está parafusado. Ele reclama que tudo que quer roubar sempre está parafusado. Aí ele arrebenta a parede e leva o shampoo. Por que será que tudo que eu quero roubar tá parafusado? Cheque mate. Ao sair, Homer diz que foi fácil como tirar doce de criança. O doutor comenta que eles pediram um quarto sem bebida e nem frigobar, porque a esposa dele está há 1 ano sem beber. A esposa fica brava, diz que ele não pode sair espalhando o que acontece e que ela também não vai falar que ele fez a enfermeira terminar a cirurgia de uma paciente só para ele jogar golfe. A esposa sai e vai para o banheiro tomar vários remédios. Ela pensa que ainda bem que parou de beber e casou com um médico, pois agora pode tomar quantos remédios quiser e ele vai cuidar dela. A cena muda para Marge e família no porto para voltar para casa. Uma hóspede aparece e pede 3 suítes conectadas para o marido e as bagagens. Homer reclama que não é justo, porque as bagagens da mulher têm um quarto e eles não. A bagagem daquela mulher tem um quarto e nós não? Foi para isso que derrotamos os zumbis nazistas em Call of Duty Guerra Mundial. Bart sugere que eles entrem no quarto da mulher e fiquem escondidos uma semana. Marge não ia topar, claro. Marge aparece e diz que não podem fazer isso. Homer comenta que adora quando ela se mostra rebelde. Mais tarde, Homer e família vão para o quarto da mulher. Homer pergunta como o Bart conseguiu a chave. Bart responde que a pergunta certa não é essa, mas sim, como ele conseguiu uma máquina de fazer chaves. Homer comenta que Bart enganou a Martitinho. Marge não entende e diz que não perguntou nada para o Bart. Ao entrar, todos começam a curtir. Homer chama a Marge e mostra que tem TV no espelho do banheiro, dizendo que sempre quis experimentar. Marge começa a ver as coisas da mulher e comenta que ela deve ser a moça mais feliz do mundo por ser tão rica. De repente, Marge ouve a mulher chorando no quarto ao lado. A mulher chorando diz que não entende, que o marido sempre sai para fazer ligações secretas. Ela deve ser a mulher mais feliz do mundo. Ai, você vive me deixando. Ao olharem pela janela, todos percebem que, na verdade, é o Sideshow Bob. Sideshow comenta que a mulher dele mal pode esperar para botar as mãos no pescoço dele. Marge diz que não podem ficar parados, precisam avisar a mulher que ela está em perigo. Homer fala que não podem, estão de férias e precisam aproveitar, e que o Sideshow Bob é só um homicida. De repente, Bob entra no quarto e diz que a orelha dele está queimando. Ele cumprimenta todo mundo e dá um oi especial para o Bart. Bart, impaciente, diz que não quer saber daquela melancolia e pergunta qual é o plano perverso do Sideshow Bob para ele. Bob responde que poderia perguntar o mesmo, já que eles estão invadindo um quarto de hotel. Ia perguntar o mesmo. Creio que você e sua família de meliantes estão invadindo uma suíte de luxo destinada à bagagem da minha esposa. Marge pergunta se ele só está atrás do dinheiro da mulher. Bob diz que isso doeu nele, que ele tem fortuna própria e não precisa do dela. Ele ainda diz que foi o inventor do Restel com cabo portátil que impede que acertem ele na cabeça. Bob pergunta qual eles escolhem, explicando que tem 2 opções. Ou ficam quietos e não falam sobre o passado dele para a esposa, ou aproveitam a semana. Bart grita que ele não é ninguém para julgar o que o Bob faz. Marge concorda, diz que vai ficar calada 1 semana e não vai revelar nada para a mulher dele. Homer fala que se a mulher do Bob aparecer apagada, nem que seja uma vez, eles chamam a polícia sem pensar 2 vezes. De repente, a mulher do Bob pergunta o que ele está falando no quarto das bagagens. Bob se assusta e diz que não era com ninguém, que ele só está vocalizando para testar a voz para cantar mais tarde. Marge sussurra que acha que vai confiar no psicopata. Bob aparece de novo e diz que não é psicopata, mas sim sociopata com 2 diagnósticos e um pouquinho de narcisismo. Sociopata. 2 diagnósticos distintos com um leve toque de narcisismo. Mais tarde, Marge e Homer estão aproveitando a reserva. A mulher do Bob cumprimenta Marge e diz que o livro que ela está lendo é muito bom. Marge concorda. Diz que é fabuloso e que depois que colocou na mala, não coube mais nada. A mulher explica que comprou o audiolivro e teve que apagar todas as fotos para ter espaço para baixar. Ela ainda diz que não precisa de memórias dela quando se lembra da protagonista do livro. A mulher pergunta se Marge gostaria de escutar com ela. Marge concorda. Homer percebe as crianças fazendo muito barulho e pede para pararem, senão eles vão ser descobertos. De repente, Homer ignora o que falou e pula na piscina. Vários guardas aparecem e pegam as crianças, dizendo que o lugar delas não é ali.
Homer fica desesperado e os guardas comentam que o hotel vai se responsabilizar por todo o cuidado com as crianças e que a piscina é só para adultos. Só para adultos. O hotel vai se responsabilizar por elas pelo resto da sua viagem, senhor. Já tava na hora. Valeu. A cena muda para Bart e Lisa num lugar cheio de jogos e comida. Lisa está na beira de uma pirâmide de cachorro-quente. Ela pergunta se tem opção vegetariana, mas Bart a puxa e diz que ela está fazendo tudo errado, que tem que agir como rica. Bart explica que gente rica se acha superior e grita com gente pobre. Ele diz que Lisa está sendo muito educada, que isso vai acabar com o disfarce e que desse jeito eles vão ser despejados. A funcionária aparece e Lisa começa a gritar com ela, dizendo que ela é inútil e que trouxe coisas não orgânicas, que só quer coisas orgânicas. Enquanto isso, Homer e Marge estão fora, vendo as crianças brincarem. Homer comenta que é demais, lindo ver as crianças sendo mimadas de um jeito que eles nunca poderiam pagar. No caminho, Marge comenta que são as únicas pessoas felizes ali. Homer responde que já percebeu e que os ricos são idiotas porque não valorizam o que têm, enquanto eles, que são pobres, valorizam muito bem. Bem, esses idiotas ricos podem não valorizar o que eles têm, mas nós vamos. E vamos aproveitar tudo. Homer e Marge vão para uma sala e começam a receber massagens e mordomias. De repente, a gerente passa e Homer e Marge se escondem numa banheira de lama. Uma voz soa e uma mulher começa a falar que alguém ali vai sumir. A moça começa a ler várias cartas dizendo que pessoas vão deixar esse mundo. Marge se aproxima da mulher do Bob e diz que precisa falar algo muito ruim. A moça diz que parece que vai precisar de uns doces para entender. Homer ri e diz que ela vai precisar do prato inteiro para digerir o que eles têm para falar. No caminho, Marge explica para a mulher que ela pode estar casada com um sociopata. A mulher não acredita, diz que Bob não é má pessoa. Marge explica que Bob casou com a irmã dela pelo dinheiro e que ela tem muito menos que a mulher. A moça explica que tem um acordo pré-nupcial rígido e que se divorciarem, Bob não leva nada a não ser que ela morra. Bob canta uma música e no fim pede para os seguranças tirarem Homer e Marge porque eles quebraram o contrato com ele. A gerente aparece, diz que ficou impressionada deles ainda estarem ali. Ela chama os seguranças e Homer e Marge começam a fugir. Ai, meu Deus! Jogue molho de macarrão nos meus olhos! Já à noite, todos estão procurando por eles. Homer e Marge vão para um labirinto de folhas. Homer comenta que a gerente não tem mais nada para fazer além de correr atrás deles. A gerente responde que precisa proteger a marca. Homer pede para Marge imitá-lo e entrar num arbusto. Ao passarem pelos caminhos, Marge comenta que o hotel está cheio de meliantes e gente louca. Homer puxa Marge e diz que aquela pessoa é a pior de todas. Ele aponta para o golpista que os enganou 10 anos atrás. Homer grita com ele e o golpista foge pelo arbusto. No dia seguinte, Homer e Marge estão escondidos para não serem achados pelos guardas. O golpista passa por eles e Marge chega perto dele. Ela grita dizendo que ele vendeu uma multipropriedade que não vale nada. O golpista não entende e pede para serem mais específicos. Marge pega um travesseiro, bota na barriga, fingindo estar grávida. O golpista não entende e comenta que já deu golpes em várias mulheres grávidas. Mais específica. Você lembra disso? Senhora, sabe em quantas mulheres grávidas eu já dei o golpe? Marge continua gritando que o bebê que ela carregava naquele dia já tem 10 anos. Ela mostra uma foto de Bart e o vendedor lembra das nádegas dele. O golpista comenta que lamenta por eles e que devem ter acumulado uma dívida grande. Ele explica que não está mais nesse ramo e que agora trabalha numa empresa que resolve problemas de gente que caiu em golpes. Marge pergunta se aquilo é outro golpe dele e o golpista diz que sim, comentando que é muito mais lucrativo que vender imóveis falsos. Marge lamenta não ter feito nada na época, pega uma caneta e a quebra. O golpista diz que ela não podia ter feito isso, pois ele precisa da caneta para continuar enganando as pessoas. Marge explica que ele tem um karma muito ruim. O golpista ri e responde que isso é engraçado, porque ele tá podre de rico e nada de ruim aconteceu com ele. Nossa, eu estou morrendo de medo. Ai, por favor, não me machuquem, deuses hindus. Marge comenta que ele não pode se fazer de inteligente, pois quando alguém faz algo errado, sempre sofre as consequências. Nesse momento, a gerente aparece e diz que finalmente os achou. Marge fica furiosa, diz que viu todos eles infelizes no paraíso e que não conseguiram valorizar nada além do próprio dinheiro.
Ela explica que, mesmo com milhões, Homer e ela são felizes porque têm a capacidade de curtir as férias sem pensar no mal do próximo. A cena muda para Homer e Marge no porto, esperando a balsa para voltar para casa. Marge comenta que a balsa vai demorar, mas que ainda dá tempo de curtirem um último mergulho juntos. Em um balão, o doutor e a esposa estão voando. O doutor comenta que ela o fez de bobo quando disse que ia parar de beber. Ele avança, pega a bolsa dela e joga todos os remédios no mar. A esposa tenta pular do balão, mas o doutor a salva. Agora chega! Só tem um jeito de acabar com isso! Ele diz que a ama muito e não quer vê-la dependente de química para ser feliz. O doutor explica que só voltam quando ela estiver sem remédios e quando ele aprender a descer aquele balão. A cena muda para Bob e a esposa no penhasco. Bob se prepara para empurrar a esposa, mas acaba colocando um colar no pescoço dela. A esposa de Bob fica surpresa e pergunta se todos aqueles telefonemas secretos eram para comprar aquele lindo colar para ela. Bob ri e comenta que, como é sociopata, o que ele precisava era do amor de uma bela mulher e remédios controlados para não enlouquecer. Ele diz que a única coisa que quer é beijá-la e aproveitar o dia juntos. Homer e Marge estão no mar. Homer comenta que Bob é um marido incrível, tanto quanto ele. De repente, a esposa de Bob o empurra, fazendo ele cair do penhasco. Uma mulher pede desculpas e explica que é bipolar de ciclo rápido. Homer comenta que todos estão bem, mas de repente uma mulher aparece e diz, menos o cadáver. O golpista começa a nadar e dá de cara com uma lontra que o ataca, dando fim aos golpes dele. Ah, é só uma lontra muito fofinha. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.